Olha, chegou uma informação aqui. Vasco. Boa pro Vasco. Você quer ler ou eu leio? Não, você pode ler. Notícia do GE, que saiu agora. Sempre, alguém mandou outro dia no chat até. Por toda hora vocês estão ao vivo, sai notícia. Mercado da bola é assim, amigo, não tem jeito. Vasco tem interesse em Cuiabano. Ex-Botafogo, conhece, Fabiano Bandeira? Bom jogador? Conheço bem. O Botafogo até tentou, não vou dizer que tentou, mas sondou a possibilidade dele voltar novamente sem ter ido, né? Porque ele voltou, mas não foi de verdade. Que gosta do Rio de Janeiro, o Cuiabano. E aí o Botafogo ia tentar novamente, não sei como ficou. Se for pro Vasco, é uma baita contratação pro Vasco e chega para ser titular no lugar do Piton. Concordo muito com você, pra tá? Ser titular, o Cuiabano é mais lateral do que o Piton. Só para confirmar aqui, a notícia é do GE. E o Vasco do Bruno Murito e do Sérgio Santana, só para dar os créditos aqui. Ainda bem que o Murito é repórter, né? Porque se ele for comentarista, vai ficar sempre em cima ali do Murito. Ah, meu Deus do céu. Sempre empate. Sempre empate. Um abraço, Murito e Serginho. Serginho é parceiro demais. Sérgio trabalhou no lance, não trabalhou? Trabalhou e cobriu o Botafogo no GE. É. O Vasco tem interesse no empréstimo do Cuiabano, que está no Nottingham Forest, que já estava, né? Foi emprestado ao Botafogo, voltou e agora o Vasco tentando um novo empréstimo. Lembrando que o Vasco negociou o Leandrinho. Ainda não oficialmente, mas o Vasco já acertou a venda do Leandrinho para o Al-Sharjah por 1,5 milhão de dólares por 50% do passe dos direitos econômicos do jogador, cerca de 8 milhões de reais, mais ou menos. Então o Vasco já abriu um espaço ali nesse setor da lateral esquerda, e o Vasco tem, ainda que nos últimos dias tenha saído a notícia que o Vasco não aceitou a venda do Piton para o Besiktas, mas há sim uma proposta do Besiktas pelo Piton, uma proposta de cerca de 28 milhões de reais, se eu não estou enganado. É um valor alto que poderia servir, obviamente, como o Vasco tenta um empréstimo do Cuiabano, se já tem a venda do Leandrinho, o Vasco poderia buscar a chegada do Cuiabano, até por empréstimo mesmo, pagando, até com a própria venda do Leandrinho, ou até com uma venda do Piton. E eu tô muito contigo, tá, Bandeiro? O Cuiabano, para mim, se ele chegar ao Vasco hoje, ele ganha a condição do Piton, porque para mim ele é mais equilibrado do que o Piton. O Piton cruza bem, chega bem ao ataque, mas o Cuiabano também chega muito bem ao ataque, tem muito mais força física do que o Piton, e para mim é melhor defendendo também. Para mim, o Cuiabano é um jogador mais completo do que o Piton. Eu acho que se o Vasco conseguir esse movimento, é muito, muito interessante. E aí você olhando para uma beirada, que pode ter Inestrosa, Gomes, você entrar com o Cuiabano por ali, se tem a qualidade do Nuno, acho que o Vasco começaria a montar um elenco bem mais forte do que foi na temporada passada. Eu até falei aqui, Edmar Lopes, na coletiva semana passada, falou que não, vai só se movimentar se tivessem saídas. E a grande verdade é que teve. O Verratti acertou com o Cerro. Ontem, inclusive, foi a despedida do Verratti em São Januário. Foi lá com a família, deu meio que uma volta olímpica ali, dando tchau pra torcida, se emocionou, chorou, tava com os filhos, criança de colo, foi bonito. É um cara criança que respeitou. De colo correndo. Criança de colo correndo. Você é clássico São Januário. Fala isso agora. Criança de colo correndo. Mas foi legal a despedida ali do Verratti, que vai jogar no Cerro. Tem o Leandrinho, que foi negociado. Então o Vasco perdendo alguns jogadores, mas buscando reposição também. Esther, acha que seria um bom reforço pro Vasco, Cuiabano? Eu acho. Acho que, inclusive, pode ser que talvez essa vinda do Cuiabano pro Vasco até liberem o Piton mais fácil, né? Porque meio que assim, já vai empurrando. O Piton também não me parece ser um jogador que vai gostar de ficar no banco, né? Até porque tá acostumado a ser titular nos times que já passou. Então, assim, é realmente um bom reforço pro Vasco. É lateral, então lateral é bem escasso no Brasil, né? É difícil a gente achar um lateral qualificado. E o Cuiabano vai ser realmente um bom reforço ali pro Vasco. E vamos ver como é que vai ser, né? Eu, particularmente, gosto muito do Piton na parte ofensiva, mas defensiva ele deixa a desejar. Então, assim, isso o torcedor do Vasco reclama bastante, né? Então, é basicamente isso. Tem que ver valores também, toda essa negociação, porque a gente sabe que, assim como o Fluminense, o Vasco não tem muito dinheiro, né? Muita baba ali pra poder ficar gastando. O discurso do Edmar Lopes é de que o Vasco quer enxugar a folha salarial. Sim, certamente o Cuiabano não ganha mal. Com certeza. Ganhava bem no Botafogo. Na Inglaterra, certamente ganha bem também. Mas o Piton também ganha um alto salário. Porque o Piton, quando ele chega ao Vasco, ele já chega valorizado. O Vasco pagou caro pelo Piton quando ele tirou ele do Corinthians. E já renovou umas 2 vezes o contrato do Piton também. Então é um jogador que chegou, inclusive, naquele momento de 777, onde o Vasco praticava salários mais altos. E o Pedrinho, desde que assumiu, ele tem tentado mudar um pouquinho isso, reduzir. A própria saída do Verratti já abre um espaço na folha ali de quase R$1 milhão. Então é um jogador caro que o Vasco não imaginava perder.
né? O Pedrinho já tinha deixado claro, o Admar Lopes, até o Diniz também falou, ó, contamos com o Verratti para 2026. A partir do momento que ele quis sair, natural, o Verratti vai assinar um contrato de 3 anos, ou seja, vai assinar até os 40 anos de idade com o Cerro. E até lembrei disso lá no meu canal outro dia, acho que eu não cheguei a falar aqui, a gente precisa lembrar que o Verratti, ele não explodiu com 18 anos, com 19 anos, o Verratti explodiu com 34. Foi quando, e até então ele jogava segunda divisão argentina, segunda, terceira divisão. Se futebol argentino na primeira divisão já não pratica os valores do futebol brasileiro, você imagina a segunda e a terceira divisão argentinas. Então, assim, o Verratti é um cara que começou a fazer dinheiro, dá para dizer assim, como a gente vê no futebol, quando chegou ao Vasco. Foi a primeira negociação dele de valores altos, chegando num clube que paga um salário mais alto. Então, era um momento onde o Verratti estava conseguindo fazer ali. A gente sabe que a carreira de jogador é curta, ele já explodiu aos 34, 35. Então, ele tinha a chance de assinar o seu último contrato profissional. Até acho que ele queria ficar no Vasco, tá? Mas até pela entrevista do Pedrinho recente, que ele falava, ó, contamos com ele para 2026, tem contrato para 2026, me parecia, deu a sensação de que o Verratti queria uma renovação, como já quis em outros momentos antecipar a renovação, mas não era interesse do Vasco nesse momento antecipar. Tendo proposta de 3 anos com o Cerro, o Vasco aceitou liberar o jogador, que foi muito útil ao Vasco, fundamental para o Vasco 2023 para evitar o rebaixamento. Foi artilheiro de Copa do Brasil no ano passado, que o Vasco foi semifinalista, aliás, ano retrasado, onde o Vasco foi semifinalista, fez gol em semifinal, que levou o Vasco à final de Copa do Brasil no ano passado, foi artilheiro de Carioca ano passado, artilheiro do futebol brasileiro ano passado. Então, assim, um cara que foi super correto com o Vasco na sua passagem, um líder, um cara que foi referência para a torcida, grande parte da torcida, principalmente a molecada que adorava o Verratti, e um cara que vestiu a camisa como ninguém, acabou deixando o clube pela porta da frente. Até fiz um textinho e falei, sai de cabeça erguida, um cara que de cabeça cansou de levantar a torcida nas arquibancadas também com seus gols, é um cara que vai para o Cerro agora, e o Vasco abre um espaço na folha que pode estar sendo ocupado pelo Cuiabano.